Olá, alunos da disciplina Eletricidade e Instalações. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa análise de circuitos com mais de uma fonte. Mas antes da gente começar, eu quero falar com vocês que eu alterei a data de entrega da última atividade do AVA. Como a quantidade de alunos que entregou foi relativamente pequena, eu achei melhor dar um prazo maior, porque veio aquela questão de cancelamento das aulas, de retorno agora, então eu achei melhor fazer essa modificação. Então, quem ainda não fez o exercício da última aula, que é aquela análise de circuitos pelo método da superposição, vocês podem fazer até dia 19 de maio, ou seja, vocês têm mais 2 semanas para finalizar o exercício. E vale lembrar que para a aula de hoje vocês já vão ter mais um exercício, então não deixem acumular. E outra coisa também importante é que na próxima semana vocês não terão aula de eletricidade e instalações, né? Como vocês já devem ter visto aí, vocês têm aulas do grupo 1 e do grupo 2. Essa semana, então, o grupo 1, eletricidade e instalações, faz parte. Na próxima semana, eu vou ficar apenas para tirar a dúvida de vocês. Então, a partir das 4 horas da tarde, né, na próxima semana, na próxima terça-feira, dia 12, eu vou ficar disponível via fórum, via e-mail e via mensagens do AVA. Então, entre 4 e 5 horas da tarde, se vocês mandarem mensagem, a resposta vai ser imediata. Se vocês me mandarem mensagem para tirar dúvida fora desses horários, eu vou responder o mais breve possível, né, como eu tenho feito, mas não será tão imediata quanto nesse horário, que vai ser o horário que eu vou deixar disponível para o atendimento de vocês. Tá? Então, retomando aí o nosso conteúdo, vamos dar uma relembrada do que a gente viu na última aula. Nós estamos agora analisando circuitos elétricos que apresentam mais de uma fonte. Existem vários métodos de análise de circuitos desse tipo, e nós vimos o primeiro, que é o método da superposição, onde a gente analisava uma fonte de cada vez e depois somava as contribuições. Hoje nós vamos trabalhar com a análise de malhas, que já trabalha com todas as fontes ao mesmo tempo, né? A gente não precisa remover fonte do circuito igual a gente estava fazendo antes. E essa análise aqui pode ser aplicada para circuitos com qualquer número de fontes. A grande vantagem dela é quando a gente tem circuitos com poucas malhas, né? Vale lembrar o que é uma malha também. Malha é um caminho dentro do circuito, um caminho fechado, né? Que eu vou sair de um ponto e vou retornar para aquele mesmo ponto. Aquele caminho ali constitui uma malha. E para resolver, né, esse circuito usando a análise de malhas, a gente vai trabalhar com aquela lei de Kirchhoff das malhas. Então vale a pena dar uma relembrada nisso aí ao longo da nossa aula. Então aqui nós temos o seguinte. Primeiro, né, como eu falei com vocês, se o circuito apresentar uma fonte ou mais, nós já podemos usar o método das malhas, assim como o método da superposição. Né? As respostas devem ser exatamente as mesmas. Se a resposta não bater, é porque um dos dois métodos aí tem algum erro. E nesse caso aqui, as nossas variáveis dos circuitos vão ser as correntes de malha. Então é importante a gente diferenciar a corrente de malha e corrente de nó, que é a corrente de nó não, né? De ramo, que é a corrente no componente. É importante a gente trabalhar bem com essa diferença e eu vou deixar isso mais claro daqui a pouco. Como eu falei, esse método é vantajoso quando a gente trabalha com poucas malhas. Depois que a gente tiver calculado essas correntes de malha, a gente pode calcular as correntes e tensões no restante do circuito. Então, a partir dessas variáveis que a gente considerou aqui, é possível calcular todas as outras grandezas do circuito. E a ideia aqui é bem simples, né? Primeiro a gente define o que é uma corrente de malha. Até o momento a gente tem falado em corrente nos componentes, né? Então eu tenho aqui uma fonte de tensão V1 com uma corrente I1, né? Ela está fornecendo aqui uma corrente I1 e essa corrente está fluindo pelo resistor R1. Então a corrente do resistor R1 é o I1 e é a mesma corrente que está aqui na fonte, né? Porque eles estão em série. A gente já trabalhou bem isso. Esse resistor tem uma corrente 3, esse resistor tem uma corrente 2, que é a mesma corrente que passa pela fonte V2, né? Porque R2 e V2 estão em série. E agora a gente tem um conceito novo aqui, que é a corrente de malha. Quando a gente olha, então, essa corrente I1 que está passando aqui em cima, né, esse I1 maiúsculo, a gente fala que é a corrente no ramo. Enquanto esse I1 minúsculo que apareceu aqui embaixo, que poderia ser outro nome, como por exemplo IA, não tem problema algum, é a corrente da malha. Então percebam o seguinte, obrigatoriamente, esse I1 da malha tem que ser exatamente igual ao I1 do ramo, né, do resistor, da fonte, enfim, que a gente tem nessa primeira malha. Por quê? A única corrente que nós temos nesse ramo é o I1, né? A única corrente que nós temos nessa parte do circuito é o I1, e a corrente de malha que nós temos aqui é esse I1 aqui. Do lado de cá nós temos I2, que é a corrente de malha. Então ela é exatamente essa corrente I2 maiúscula que está aparecendo aqui.
Agora, quando a gente fala nessa corrente I3, que está entre as duas malhas, eu preciso levar em consideração as duas correntes. Então, quando eu analiso aqui, I3 está no mesmo sentido de I1, e I1 aqui aparece no sentido horário, né? Então, ela está descendo pelo resistor R3, e o I3 também está descendo no resistor R3. Logo, né, temos o mesmo sentido. Enquanto se eu for olhar aqui o I2 está no sentido horário também, mas como ele está do lado direito, essa corrente 2 vai subir no resistor R3. Então, como que eu calcularia essa corrente I3 que aparece aqui? Eu deveria levar em consideração as duas correntes de malha, I1 descendo, menos I2 que está subindo. Logo, eu consigo calcular o I3. Então, eu poderia falar que é o seguinte, I1 é igual à corrente da malha 1, I2 é igual à corrente da malha 2, e se eu tiver algum componente que está entre as duas malhas, ele recebe influência das duas correntes, né, das malhas onde ele aparece. Então, o I3 aqui deve ser I1 menos I2. Lembrando que se o I2 estivesse no sentido contrário aqui, né, se fosse o sentido anti-horário, na verdade, se fosse o sentido anti-horário, ele também estaria descendo. Então, eu deveria somar as duas correntes para chegar na corrente I3 que aparece aqui. Tá? E esse sentido das correntes nas malhas, somos nós que definimos. Né? A gente vai pegar o circuito para análise, ele não vem indicado, né, normalmente, essas correntes de malha, e nós vamos escolher o sentido que a gente considera mais adequado para começar a fazer essa análise. Né? Se a gente tiver feito uma escolha errada no final, o nosso cálculo mostra isso. Então, a corrente I1, vamos supor, se o sentido dela, na verdade, for o contrário, em vez de horário for anti-horário, ela vai aparecer como negativo. Eu vou encontrar que I1 é, por exemplo, menos meio ampere. Aí esse menos aí quer dizer que eu errei, né? O meu chute, vamos dizer assim. O sentido está trocado. Mas isso não é problema algum, né? A gente só indica isso daí como uma informação lá no resultado mesmo, tá? Então a ideia é essa, ó. Vamos trabalhar com correntes de malha. E sempre que eu estiver alinhamento entre duas malhas, eu devo levar em consideração as duas correntes que aparecem nas malhas ali, né? E aqui é o método, né? Como que ele vai funcionar. Ele leva em consideração essa corrente das malhas. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir essas correntes nas malhas, né? Ou seja, como que essas correntes vão circular, sentido horário ou anti-horário. A gente escolhe, né? A forma aí de a escolha, né, é arbitrária, ou seja, a gente pode definir horário ou anti-horário, que isso daí não vai gerar impacto algum. Igual eu falei, se vocês tiverem escolhido, né, o sentido errado, no final das contas, o seu resultado vai ser negativo e você vai trabalhar com essa informação assim mesmo, né? Nada de refazer o cálculo todo. Tá? Depois, no final aqui, na próxima parte, quer dizer, nós vamos trabalhar com as expressões que cada malha fornece. Então, voltando aqui no circuito anterior, nesse caso aqui, como eu tenho duas malhas, eu deveria levantar uma expressão para a malha 1 e para a malha 2. Com essas duas expressões na mão, eu vou poder montar um sistema. Né? Então, como que essas expressões são montadas, inclusive? De acordo com a lei de Kirchhoff das tensões. Então, quando eu pego aqui a primeira malha, o que eu tenho? Uma elevação de potencial V1, uma queda do resistor R1 e uma queda do resistor R3, né? Seguindo esse sentido aqui da corrente, né, que a gente escolheu para a malha. Então, quer dizer que V1 é igual a essa tensão do resistor R1 mais a tensão do resistor R3. Montei a minha expressão, vou deixar reservada. Depois eu monto a expressão para a segunda malha. De acordo com esse sentido que nós temos aqui, a tensão do resistor R3 é queda. Na verdade, o resistor a gente sempre vai considerar queda, né? R3 e R2 são quedas. Então, quando eu somar essas duas quedas, eu vou ter, né, uma terceira queda aqui. Né? Por quê? Olhando esse sentido agora, a fonte de tensão é queda. Olha só, a corrente está entrando no terminal positivo e saindo do terminal negativo. Então, é queda. Aqui não, ela entrava no terminal negativo e saía no positivo, ou seja, é elevação. Então, no segundo caso aqui, ficaria o quê? Tensão desse resistor, mais a tensão desse resistor, mais a tensão da fonte, todas elas são quedas. Esse resultado aí vai ser igual às elevações dessa malha. Nesse caso, quais são as elevações? Não há elevações. Né? Então, vou somar essas três tensões e igualar a zero. Então, vou ter as duas expressões. Aqui a tensão V1 é a soma das duas tensões, e aqui as três tensões somadas resultam em zero. Tá? Então, é possível isso acontecer. Aí, se eu tivesse escolhido o I2 no sentido contrário, né, em vez de ele estar no sentido horário, ele estaria no anti-horário. O que ia acontecer? Né? Ia acontecer que o V2 agora seria uma elevação de potencial. Aí, V2 é igual a tensão do resistor 2 mais a tensão do resistor 3. Então, isso vai depender só do sentido, né, que a gente está escolhendo aqui. Se eu escolher esse sentido, V2 é queda. Se eu inverter, V2 é elevação.
Então, muito cuidado aí na hora de fazer essas escolhas. Isso vai ficar mais claro no exemplo que a gente vai resolver. Depois que essas expressões tiverem sido levantadas, né, ou seja, eu estou falando ali de tensões, quedas e elevações de potencial. Na terceira etapa, nós vamos escrever essas tensões nas nossas equações como obtidas lá, né, pela lei de Ohm. Ou seja, eu vou escrever a tensão em função de resistência e corrente. Então, voltando aqui no exemplo, ó, eu vou falar que V1 é igual a VR1 mais VR3. Mas como que eu escrevo VR1? A VR1 é R1 vezes I1. E VR3 é o quê? R3 vezes I3. Então, eu vou colocar em termos de tensão, de resistência e corrente, né? As tensões escritas de acordo com a lei de Ohm. Depois eu substituo, né, as correntes de acordo com a corrente de malha que eu tenho. Então, a corrente I1 que eu estou aplicando aqui para esse resistor R1 é a própria corrente de malha I1 que eu tenho aqui. E a corrente I3 é o quê? I1 menos I2, de acordo com os sentidos que foram escolhidos. E aí, nesse caso, eu tenho uma expressão agora que está em função das minhas correntes de malha, das minhas resistências e da tensão da fonte, ou seja, só valores conhecidos, né? Ou as minhas incógnitas, que são as incógnitas propostas aí para o nosso problema, né? E para o segundo caso, aqui a mesma coisa. Eu vou ter R3 vezes I3 mais R2 vezes I2 mais V2 igual a zero. E eu vou substituir. O I2 que passa aqui é a mesma corrente de malha que eu tenho. E o I3 é I1, ou melhor, I1 menos I2. Mesma coisa que eu vou colocar aqui, tá? Então a gente, na verdade, vai ser I2 menos I1. Isso daí vai ficar mais claro também no exemplo, né? Como que a gente vai trabalhar com essas quedas aí, com esses sentidos de sinal e etc. Né? E por fim, quando a gente tiver obtido essas duas expressões em termos de correntes de malha, é só montar o sistema e resolver aquilo ali. E aí com esse sistema montado é bem fácil. A gente pode seguir aí qualquer estratégia, qualquer técnica de solução de sistemas que a gente consegue chegar nos valores das correntes de malha. E aqui nós temos o exemplo, que eu vou aplicar isso tudo que eu acabei de explicar para vocês, né? Vou rever com vocês também passo a passo, para a gente poder fazer esse cálculo aí de maneira correta. Então aqui foi pedido o seguinte: calcule as correntes I1, I2 e I3 usando a análise de malhas. Então nós temos aqui um problema com duas malhas, ou seja, eu tenho aqui um caminho, né, fechado desse lado e um caminho fechado desse lado aqui. Então são duas malhas. Tem uma fonte de tensão de 15 volts. De acordo com o sentido que foi escolhido aqui para IA, essa fonte é uma elevação, né, porque a corrente está saindo do positivo e chegando no negativo. Esse resistor representa queda, esse resistor queda. E do ponto de vista da corrente IA, essa fonte de tensão de 10 volts é queda. Por quê? A corrente agora está entrando no positivo e saindo no negativo. Então, olhando aqui, ó, esse sentido, eu vejo que os 15 volts estão sendo elevação e os 10 volts representam queda. Quando eu olho aqui o IB, eu verifico agora, né, que o IB está saindo do positivo, então os 10 volts aqui representam elevação. Então, é importante a gente tomar esses cuidados aí. Depois nós temos as correntes. I1 é o próprio IA, porque a única corrente de malha que nós temos aqui nesse ramo é o IA, então não tem segredo. O I2 é o IB, porque a única corrente de malha que nós temos também é o IB. Mas o I3 está entre duas malhas, então tem que tomar cuidado. Ele é IA menos IB, porque o IA está respeitando o sentido de I3 e o IB contraria o sentido de I3. Agora nós vamos colocar isso daí no papel, né, para fazer a solução desse sistema, encontrar os valores IA e IB e com base neles, né, encontrar os demais valores aí, né, que foram pedidos aqui, I1, I2 e I3. Considerando aqui então o nosso exemplo, nós temos as três correntes que precisam ser calculadas. Aqui eu respeitei o sentido que aparecia no exemplo, mas lembrando que pode ser, né, que essas correntes não estejam corretas, né, o sentido não esteja correto, e se isso acontecer, é só uma questão da gente encontrar o sinal negativo no final e perceber isso, né? Então vamos supor, o I2, o sentido já está certo, porque tanto a fonte de 15 volts quanto a fonte de 10 volts contribuem para a direita, então aqui não tem segredo, né? O I2 a gente já sabe que está certo. Agora o I1 e o I3 podem estar errados, porque no I1 a fonte de 15 contribui para a direita e a fonte de 10 contribui para a esquerda. E no resistor 3, aqui no I3, né, a corrente 3, nós temos a fonte de 10 contribuindo para cima e a de 15 contribuindo para baixo. Então pode ser que essas duas correntes estejam erradas. Se for esse o caso, a gente vai perceber lá no final, né, porque o sinal delas vai ficar negativo. E outra coisa também é que a gente precisa definir as correntes de malha.
Então, nesse caso, nós vamos chamar aqui de malha A e malha B, né? Então, a primeira que eu vou chamar de A e a segunda de B. E vou definir os sentidos de acordo com o que estava aparecendo lá para a gente no exemplo, né? Então, aqui, a corrente IA no sentido horário e aqui uma corrente IB também no sentido horário. Então, o primeiro passo é esse, definir o sentido das correntes. Aqui eu estou seguindo o que estava no exemplo, mas se não tivesse nada nesse circuito, né, indicando as correntes de malha, eu poderia escolher. Eu quero IA anti-horário, B horário, enfim. Vocês vão definir isso. Não tem uma obrigatoriedade não. É igual eu falei, se tiver errado, no final aparece lá um sinal negativo indicando isso daí pra gente. E agora que a gente já definiu o primeiro passo, nós precisamos levantar as expressões para cada malha. Então eu vou separar aqui, ó. Primeiro para a malha A. Então vou ignorar, né, essa parte da direita aqui por enquanto. Para a malha A nós temos o seguinte. Quais elementos pertencem à malha A? A fonte de 15, o resistor de 5, o resistor de 10 e a fonte de 10. Então são 4 elementos. Agora tem que definir o que é elevação e o que é queda. Então podemos dizer aqui o seguinte, a lei de Kirchhoff das malhas, o LKV, né, lei de Kirchhoff das tensões, fala com a gente o seguinte, a soma das elevações é igual à soma das quedas. Então, se eu definir o que é elevação, eu vou colocar do lado esquerdo, e o que é queda, eu coloco do lado direito. E no final das contas, teremos nossa expressão formada, né? Então, primeiro, de acordo com o sentido da corrente IA, eu tenho que avaliar se as fontes são quedas ou elevações. Os resistores não, eu sempre considero quedas. Inclusive, a gente já pode até colocar do lado direito aqui as tensões nos resistores, né? Então, vou chamar aqui, ó, esse primeiro resistor R1, só para a gente poder falar nos nomes deles aqui, né? R3, R2 aqui e R4, esse último. Então, vou falar aqui o seguinte. A tensão desse resistor, né, que eu vou chamar de V1, e a tensão desse resistor, que eu vou chamar de V3, são quedas, né, na malha A. Agora eu tenho duas fontes, uma fonte de 15 e uma fonte de 10. Eu tenho que saber se essas fontes são quedas ou elevações. Como eu já falei com vocês, né, vamos olhar aqui de onde que a corrente sai. Se eu for pensar nesse sentido horário, a corrente sairia aqui do positivo. Saindo do positivo, esses 15 volts então representam elevação de potencial. Então ele vai aparecer aqui do lado esquerdo. Quando eu analiso a fonte de 10, né, e o sentido da corrente que foi adotado, eu percebo que a corrente entra no positivo. Então os 10 volts aparecem aqui como quedas, ou queda, né, de tensão. E o mesmo valeria para os resistores, né? A corrente entraria no positivo, entraria aqui no positivo e sairia no negativo. Entraria no positivo e sairia no negativo, porque eles são quedas, né? Então vai ficar desse jeito aí. Essa é a nossa expressão, usando simplesmente a lei de Kirchhoff das tensões. Agora nós vamos escrever essas tensões aqui, V1 e V3, de acordo com a lei de Ohm. Nós sabemos que tensão é resistência vezes corrente. Então vamos escrever dessa forma. 15 volts é uma constante, então aparece aqui igual. V1 é a resistência R1 vezes a corrente I1. Então 5 vezes I1. E para o resistor R3 nós temos 10 vezes I3. E para fechar, né, temos aqui os 10 volts no final. Então isso aqui ainda não está legal, por quê? Eu tenho duas incógnitas aqui que não são correntes nas malhas. Lembrando que para trabalhar com o método das malhas, as únicas incógnitas que podem aparecer no meu cálculo são as correntes de malha, nesse caso aqui IA e IB. Então eu preciso escrever I1 em termos de IA e IB e I3 também em termos de IA e IB. Então olhando aqui, o I1 sofre influência apenas da corrente IA. E no mesmo sentido, né? Igual a gente está vendo aqui, ó, o IA está no sentido horário, então vai gerar uma corrente aqui para a direita igual o I1. Então posso escrever, né, que esse 1 aqui é igual a IA. E o I3? O I3 tem influência do IA e influência do IB também. Então vou escrever aqui IA, que está respeitando o sentido de I3, menos IB, que está contrariando o sentido de I3. Está aí a nossa corrente I3. Agora eu posso substituir na expressão. Vai ficar aqui então 15 é igual 5IA mais 10IA
menos IB mais 10. E agora a gente organiza essa expressão para poder montar o sistema no final. Então vai ficar aqui o seguinte, esse 10 passa para cá subtraindo, então vai ficar 15 menos 10, 5, é igual 5IA mais 10IA, 15IA. E aqui eu vou ter 10 vezes menos IB. Então, menos 10 IB. E está aí a nossa expressão simplificada da primeira malha. Vamos guardar ela aqui por enquanto. Agora a gente tem que levantar a expressão para a malha B e chegar em uma simplificação parecida para poder montar o sistema. Vamos colocar aqui, ó, malha B. Então agora eu vou ignorar, né, o que a gente acabou de fazer da malha A e vou calcular tudo de novo para a malha B, né? Ou de novo não, mas seguindo a mesma ideia para a malha B. Então aqui nós temos o seguinte, de acordo com a corrente IB, eu tenho que pensar, essa fonte aqui vai representar queda ou elevação. Percebam que, do ponto de vista da corrente IA, esses 10 volts eram quedas. Era queda, né? Apareceu aqui do lado direito. Agora, quando eu analiso a corrente IB, eu percebo que ela sai do positivo da fonte. Então esses 10 volts aqui vão representar uma elevação de potencial. Vou falar então que a soma das elevações, nesse caso aqui, a única elevação que nós temos na malha é a fonte de 10 volts. Então 10 volts é igual a as 3 quedas que nós temos aqui. Então V3 é queda, mais V2 é queda, mais V4 é queda. Então é só lembrar, né, do ponto de vista da corrente de malha, todos os resistores são quedas. E as fontes vão ser elevações se a corrente sair do positivo e queda se a corrente sair do negativo. Né? Então vai depender aí desse sentido que foi adotado. Então o primeiro passo foi feito. Escrevemos a expressão de acordo com a lei de Kirchhoff das tensões. Agora nós vamos escrever essas tensões de acordo com a lei de Ohm. Então eu tenho aqui 10 volts é igual a V3, de acordo com a lei de Ohm, é R3, que vale 10 ohms, vezes I3. Então 10 e 3. Mais. Nesse caso aqui a tensão V2 é igual a R2 vezes I2, ou seja, 6 vezes I2. E o último aqui, V4 é igual a R4 vezes I2 também, né? Porque R2 e R4 estão em série, então I2 e 4 têm o mesmo valor. Então vai ficar aqui 4 e 2. Então nós podemos escrever isso aqui de uma forma mais simplificada, vai ficar 10 e 3 mais 10 e 2. E agora é só substituir, né? Porque eu não quero corrente nos ramos, eu quero agora as correntes de malha. Então vai ficar o seguinte, 10 é igual 10 e 3. Agora percebam o seguinte, né? Eu estou analisando o circuito do ponto de vista de IB. Né? Então aqui no primeiro caso a gente fez IA menos IB. Para o segundo caso, como a minha referência é o IB, eu tenho que fazer IB menos IA. Porque isso leva em consideração a questão do sentido das quedas. Né? Ah, mas o I3 aqui está descendo. Sim, na minha análise, né, no final das contas, eu vou considerar que ele está descendo. Né? Foi o sentido que o exercício propôs para a gente. Como eu falei com vocês, esse sentido pode estar até errado. Né? Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Eu sempre considero, analisando a malha, a corrente daquela malha é a minha referência. Então se eu quero calcular a corrente no resistor 3 aqui, eu vou fazer do ponto de vista da malha B, IB menos IA, porque eles se contrariam. Né? Do ponto de vista da malha A seria IA menos IB. Então vai ficar aqui, ó, IB menos IA. Mais 10 e 2. O I2 aqui nesse caso é o próprio IB, igual a gente viu para a primeira malha. Então tá aqui. Agora simplificando essa expressão nós vamos ter o seguinte. 10 é igual 10IB mais 10IB, 20IB. E aqui eu vou ter menos 10IA. E aí tem a expressão simplificada da malha B. Da malha A está aqui, da malha B está aqui. Então percebam que agora a gente chegou no sistema de equações que eu tenho duas equações e duas variáveis. Né? Ele pode ser resolvido. E detalhe, né? A quantidade de equações é igual à quantidade de malhas. Então se eu estivesse analisando um sistema com 10 malhas, eu teria 10 equações. Aí provavelmente não seria o melhor caminho resolver esse circuito aí pelo método das malhas. Né? Porque quanto mais malhas, mais complicado vai ficando. Então duas malhas aí, duas equações e duas variáveis. Montando o sistema, nós vamos ter o seguinte.
essa expressão aqui, 5 é igual a 15IA menos 10IB. E a segunda expressão, 10 é igual, vou colocar o IA primeiro, né? Então menos 10IA mais 20IB. Então esse aqui é o nosso sistema. O jeito mais fácil de resolver esse sistema é somando as duas equações. É claro que eu posso isolar o IA aqui, por exemplo, substituir aqui embaixo para encontrar os valores, mas isso aí vai ser bastante trabalhoso. Então o melhor jeito aqui vai ser fazer o seguinte: eu vou somar as duas equações de modo a eliminar o IB ou o IA, o que for mais vantajoso. Se eu simplesmente somar, eu percebo que eu não vou eliminar nada, né? Porque aqui vai ficar 15 menos 10 e menos 10 mais 20. Então não vai zerar nada. Nós vamos então fazer o seguinte: multiplicar essa equação de cima por 2. Porque quando eu fizer isso, eu vou ter aqui menos 20IB. Somando com mais 20IB, eu vou zerar o IB, né? E vou poder trabalhar apenas com o IA. Então, multiplicando essa equação de cima por 2, eu vou ter 10 igual a 30IA menos 20IB. E aqui embaixo continua, né? 10 é igual a menos 10IA mais 20IB. Agora eu posso fazer a soma dessas duas equações aqui. Vai ficar então 20 é igual a 30 menos 10, 20IA. E aqui os IB se cancelam. Então daqui eu tiro que IA é igual a 20 dividido por 20, ou 1 ampere. Então tá aí a nossa primeira corrente de malha. E a segunda? Agora eu vou substituir esse valor de IA em uma das duas expressões. A gente escolhe. Então, por exemplo, eu vou substituir aqui na primeira. Então, levando esse valor, né, para a expressão que nós vamos ter o seguinte: 5 é igual a 15 vezes IA, que vale 1 ampere, menos 10 IB. Isso daqui vai ficar então 5, esse 15 que resultou aqui do produto, né, eu vou passar para a esquerda subtraindo, vai ser então menos 10. Então menos 10 é igual a menos 10 IB. Então eu posso falar que IB é menos 10 dividido por menos 10. IB é igual a 1 ampere. Então tá aí as duas correntes de malha. Agora, para fechar, né, o que foi pedido na nossa análise foi a relação entre I1 e... A relação não, foram os valores, né, de I1, I2 e I3. Então o I1, como nós já vimos, é igual ao próprio IA, ou seja, 1 ampere. I1 é igual ao IA, que é igual a 1 ampere. I2 é igual ao IB, que também vale 1 ampere. E para fechar, né, o I3. I3 nesse caso aqui é IA menos IB. Ou seja, 0 amperes. Ah, mas é possível que uma corrente no circuito seja 0? É possível, por quê? Isso significa que essa fonte de 15 contribuiu com uma corrente descendo, a fonte de 10 contribuiu com uma corrente subindo, e elas têm exatamente o mesmo valor. Então, no final das contas, né, as duas se anulam, nós vamos ter ali 0 amperes. É possível sim, tá? E aí, tem como a gente verificar se isso está correto? A gente pode aplicar as leis de Kirchhoff, né? Então, considerando esse primeiro nó aqui, lei de Kirchhoff das correntes. O que está chegando de corrente aqui? I1. Quanto que ela vale? 1 ampere. E o que está saindo de corrente? I2 e I3. Quanto que vale I2? 1 ampere. E I3 vale 0. Ou seja, chegou 1 ampere e saiu 1 ampere. Então tá correto, né? De acordo com a lei de Kirchhoff das correntes. E podemos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões? Podemos, né? Por exemplo, esse resistor aqui, ó, tem 1 ampere passando por ele e ele tem 5 ohms. Logo, a queda de tensão dele é 5 volts. Esse resistor aqui, então, tem uma queda de 0 volts, porque por ele passam 0 amperes. Esse aqui tem uma queda de 6 volts, porque 1 ampere vezes 6 ohms, e 1 ampere vezes 4 ohms, 4 volts. Agora a gente pode analisar a lei de Kirchhoff das malhas. Então, se eu pego essa malha externa, que é essa malha maior, eu vou ter o seguinte: 15 volts de elevação, uma queda de 5, com uma queda de 6, 11, com uma queda de 4, 15. Ou seja, 15 de queda, 15 de elevação. Tudo certo. E se eu pegar essa malha do direito aqui? 10 seria a elevação, 0 de queda, com mais 6 de queda, com mais 4 de queda, 10 de queda. Então fechou os 10 volts da fonte. E se eu pegar essa malha aqui também tem que dar certo, né? 15 seria a elevação, com 5 de queda, e esses 10 aqui, né, considerando esse sentido, seriam queda.
Então as quedas aqui somaram 15 e a elevação também somou 15, né? Ou é igual a 15 simplesmente. Ou seja, a gente percebe que analisando aí do ponto de vista das leis de Kirchhoff, o nosso circuito está todo fechado, né? E esses valores aqui de corrente que a gente calculou então estão corretos. É claro que é possível fazer a simulação desse circuito para conferir, né? Se vocês quiserem depois pegar o TINA aí, eu vi que alguns de vocês já postaram algumas dúvidas, né, a esse respeito. É interessante pegar o TINA e simular também esse circuito para verificar esses valores. E vocês vão ver, né, por exemplo, a corrente nesse resistor aqui é de 0 amperes, tá? Então é interessante que vocês façam esses testes também. Então, exemplo resolvido. Como eu falei, né, vocês podem simular aí para verificar. E eu vou deixar para vocês um exercício, né? Vocês vão ver que o conteúdo do slide ainda não acabou. Eu vou complementar na próxima aula, né? Nós vamos fazer análise de malhas em circuitos com fontes de corrente na próxima semana, melhor, daqui 2 semanas, né? E o que vocês vão fazer para me entregar nesse mesmo dia, ou seja, no dia 19 de maio, é o exercício que se encontra aqui ao final. Então pode ignorar essa parte toda aqui que eu não falei ainda. E aqui no final das contas vocês vão encontrar 2 exercícios. Então no primeiro exercício vocês vão me entregar daqui 2 semanas, tá? Eu vou deixar no AVA aí um espaço para vocês postarem. E no exercício pede o seguinte: calcule as tensões nos resistores do circuito a seguir e verifique a soma das quedas de tensão e as elevações em cada malha. Vocês já têm aqui I1 e I2, que são correntes de malha. Vocês precisam então fazer aquele mesmo processo que eu segui no exemplo, né? Montar a equação para a malha 1, montar a equação para a malha 2. Depois disso, né, resolver o sistema e encontrar I1 e I2. E aí vai ver, corrente desse resistor aqui é o quê? A própria I1. E desse aqui também. Desse daqui I2, desse daqui de baixo também I2. E desse resistor do meio? É I1 menos I2. Ou I2 menos I1, né? A que for maior menos a outra. Tá? Vocês vão ver de acordo com o cálculo. E no final das contas, né, eu pedi aqui para vocês verificarem a soma das quedas e das elevações. Então, por exemplo, 45 volts aqui é elevação, tem que ser igual às quedas de tensão no resistor de 2 ohms, de 12 e de 4. Ou seja, quando eu somar essas três tensões aqui, tem que dar 45 volts. E aqui também, quando eu somar essas 3 tensões, tem que dar 30 volts. Então vocês vão fazer essa verificação aí se o circuito ficou correto. Lembrando que o exercício 2 não precisa fazer, né? Vocês vão resolver só o exercício 1 para me entregar semana que vem. E eu sugiro fazer também a simulação dele, né? Para verificar aí se o resultado de vocês ficou correto. Não é obrigatório, mas é um exercício interessante também. Então lembrando, na próxima semana, né, dia 12 de maio, eu vou ficar disponível para tirar dúvida de vocês entre 4 e 5 horas da tarde. As respostas serão imediatas, né? Eu vou ficar na frente do computador respondendo via e-mail, via AVA e via fórum, né? E via aquelas mensagens do AVA. Agora, se vocês mandarem mensagem fora desse horário, se quiser mandar hoje, amanhã, enfim, até depois desse horário de atendimento, na véspera da entrega, né, que não é adequado, mas, enfim, ficou alguma dúvida de última hora, pode me mandar que eu vou responder o quanto antes também, tá? Então, no mais, aí, bons estudos para vocês e nos vemos em breve.